Muito bem, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, 17 de dezembro, estamos dando início no programa No Ponto. E como sempre, nós temos entrevistado pessoas relevantes da sociedade. E nessa sexta-feira, o meu convidado, igrejiense, casado, pai, político, estou falando do ex-prefeito Joel Willian, ele que é um fenômeno aqui na nossa região do Vale do Paranhana, um fenômeno político. E nós vamos conhecer hoje a trajetória, a sua história, a sua infância, a sua adolescência e a sua vida política e os novos desafios para o ano de 2022. Então, o programa No Ponto está começando. Seja muito bem-vindo, Joel. Que prazer tê-lo conosco aqui na TV Manancial. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma satisfação muito grande estar aqui na TV Manancial, podendo falar um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória, um pouco daquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos e também um pouco do nosso futuro. Com certeza. Então vamos falar nesse programa exclusivo aí de passado, presente e também futuro, né? E futuro. Então você não pode perder. Gostaria que você compartilhasse com seus amigos, curtisse e comentasse. Para você que está nos vendo pelo Facebook, para você que está pelo YouTube, deixe o seu like ou pelo aplicativo Manancial de Vida. Vai lá e deixa também, baixe se você não tem na Play Store, tá bom? Muito bem. Joel, seja bem-vindo, como eu já disse, é um prazer. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da sua trajetória. Muitas pessoas te conhecem como político ou ex-prefeito, né? É verdade. Mas a sua vida tem uma história linda, né? Então, um pouco. Oito, irmão, ele era pedreiro e na mesma empresa ele se aposentou, trabalhou 44 anos na mesma empresa, né? Olha só. E ele se aposentou com um pouco menos de 50, mas seguiu trabalhando até os 69 anos e parou de trabalhar realmente somente agora, ano passado, durante a pandemia, ele acabou realmente parando de trabalhar, mas é um jovem senhor aí de seus 70, um batalhador, trabalhou muito a vida inteira. E a minha mãe na época também trabalhava em fábrica de calçados, né? Aí, como eu falei, na época nós não tínhamos o número de escolas infantis, nem existia como nós temos hoje. Graças a Deus hoje a gente tem praticamente 100% das vagas contempladas aqui no município de Igrejinha na educação infantil. Na época não tinha essa possibilidade. E aí, com 1 ano e meio ainda, eu fui morar com meus avós. Morei com meus avós paternos, na localidade de Voluntária, para as pessoas se localizarem lá no Morro da Cruz. Quando tu vai subindo, em vez de pegar a esquerda para a Cruz, à direita, logo naquela propriedade ali. Ali eu me criei, morei de 1 ano e meio ali até os 6 anos com meus avós. De frente para a cruz. De frente para a cruz, mas na época ainda não tinha só o local. Exatamente, não tinha cruz. Morei com meus avós ali. Os meus pais vinham, como eles não tinham automóvel na época, né? Eles iam me visitar nos finais de semana, né? E aí lá eu morei com meus avós paternos, com meus tios, né? Isso por uma opção familiar de trabalho. Exatamente, por porque eles não tinham onde me deixar, né? Aqui na área urbana, né? Porque, como eu falei, não tinha as escolas infantis. E aí meus avós me cuidaram, que eu sou muito grato, né? Hoje, infelizmente, são falecidos, mas eu tenho um carinho muito grande, gratidão muito grande por eles, né? E na época vem algumas coisas na memória, né? Eu me lembro quando eu ficava ansioso para meus pais virem no final de semana, eles vinham a pé, né? Poxa. E aí eu me lembro algumas coisas que marcam a nossa infância, assim, Daniel. Eu me lembro que na época eles traziam uma maçã argentina, assim, aquela maçã vermelha, bonita, né? E às vezes uma garrafinha de Guaraná, não era sempre, né? Aquilo era uma festa, né? Era o presente. E hoje a gente às vezes acaba as crianças às vezes, ou os próprios adultos, enfim, às vezes a gente acaba não
valorizando tudo, às vezes, que a gente tem, né? E a gente sempre foi muito grato a tudo e valorizar tudo. E naquele momento, aquilo para mim era uma alegria. Tanto é que está na minha memória até hoje, né? Viva, né? Exatamente. Eram momentos, assim, muito marcantes. E aí, com 6 anos, aí meu avô, na época, vendeu a propriedade de localidade voluntária para um dos meus tios. E ele veio morar perto da casa dos meus pais, aqui no bairro Bom Pastor, Igrejinha, onde eles moram até hoje. E ali sim, aí comecei a estudar na escola de ensino fundamental, escola luterana, onde eu fiz todo o ensino fundamental, até na época 8º ano, hoje é sim. 9º, mas até 8º. E aí sim, eu ficava no turno inverso com meus avós, continuei ficando com eles, né? E aí, à noite, obviamente, ia para casa dos meus pais, né? Quando eles voltavam do trabalho, me buscavam, né? E aí, assim foi a minha rotina na infância, né? E com o meu avô, no turno inverso, eu ia junto com o meu avô, ele sempre tinha uma plantação, ele sempre fazia algumas roças no terreno dele, enfim. Eu estava lá sempre auxiliando meu avô, ficava praticamente o tempo inteiro com ele, né? E depois, já com 12 anos, na época, não era proibido, também tenho que dizer que não fez mal nenhum. Eu já comecei as minhas atividades a trabalhar fora de casa, né? Até um pouco antes dos 12, mas com 12 eu já comecei... Tem uma renda já. Comecei a trabalhar no supermercado Lantz, que completou 50 anos agora há pouco tempo, né? Então eu comecei Jubileu. no supermercado... exatamente. Trabalhava no supermercado Lantz, iniciei lá como empacotador, né? E aí trabalhei até os 18 anos ali, então estudava num turno e no outro turno eu trabalhava no supermercado. E aí depois, claro, quando eu fui fazer o ensino médio, aí sim, eu trabalhava o dia inteiro e aí eu pegava e estudava à noite. Mas antes do supermercado Lantz, não tinha bem 12 anos, 11 e pouco, eu riscava palmilhas no seu Miro Nantel, ali na Rua dos Fela. E aí eu me lembro como se fosse hoje, quando vários brincam, né? Que vários ficaram sabendo quando eu ganhei meu primeiro pagamento, porque diz que eu vinha contando o meu salário da época que eu recebi daquele trabalho ali com o seu Miro Nanto até quase em casa, né? Porque era de valorizar realmente aquela primeira renda, né? E por isso que eu digo, eu valorizo muito, sou muito grato, valorizo a todos os meus primeiros patrões, que além de patrões, nós éramos muito guris, eles eram praticamente uma segunda família, então Sim. Fica o agradecimento a todos eles. Muito bem, então a primeira parte do nosso programa, conhecendo um pouco da infância, né? E também ali o início da adolescência do ex-prefeito, do político Joel. Falando em política, ainda na primeira etapa, Joel, em algum momento tu imaginava que seria político? Isso Olha, é uma escolha, é uma vocação? Como é que tu vê isso? Eu acho que é uma missão. Missão. Porque desde guri, eu lembro de algo que tem na minha memória quando eu tinha 4 para 5 anos, quando eu ainda morava com meus avós, na época o prefeito Jair Valauer, na época ele acompanhou a vacinação lá numa escola, na localidade de Voluntária, um pouco antes do Morro do Voo Livre, naquela escola que está desativada atualmente, muitos anos já, e ele veio fazer a vacinação, não lembro qual etapa da vacinação. Era da pistola ainda ou não? Não, era com gota. Da pistola eu lembro o tempo da escola, né? Sim. Isso eu lembro, né? Ainda tem a cicatriz, acho que todo mundo tem, né? Na nossa geração aí, né? E aí eu lembro dessa cena, e meu avô gostava muito do prefeito Jair na época, e desde guri eu dizia pra minha mãe que um dia eu ia participar da política, eu tinha isso comigo. E essa cena eu sempre lembro muito, né? Então eu acho que isso já vem de berço, né? Eu sempre tive isso comigo, que em algum momento isso iria acontecer. Eu não sabia ainda quando, né? Mas eu tinha isso comigo sempre, de um dia poder participar da vida pública, né? Desde guri, minha mãe dizia que eu falava isso, né? Que um dia eu queria ser o prefeito da cidade, e minha mãe sempre fala isso. Na época falava isso sem pretensão, sem né? pretensão nenhuma, mas
as coisas foram acontecendo, então eu acredito muito que quando a gente tem fé, acredita e também, obviamente, se organiza para isso, quando é para ser, as coisas acontecem e a gente depois pôde seguir carreira na vida pública, que a gente faz com muita paixão, mas eu acho que realmente isso vem desde pequeno, desde guri. Muito bem, então aí desde a sua tenridade a gente vê essa missão, esse desejo realmente de fazer parte. Então nós temos agora um pequeno bloco comercial e já voltamos para a segunda etapa do programa No Ponto. Não perca. Super ofertas das farmácias Poupar Mais. Creme de hidratação Origem, R$ 6,99 cada. Pomada Baby Med, R$ 3,99 cada. Protetor solar FPS 30, R$ 16,99 cada. Super ofertas das farmácias Poupar Mais. RJK Materiais de Construção. Amplo estacionamento para melhor receber nossos clientes. Venha conhecer nosso showroom de pisos e porcelanato. Linha completa em material elétrico, hidráulico e ferramentas. Avenida João Correia, 1717, Três Coroas. Telefones 51 3546 1555 e 3546 1067. Vai limpar? Chame a Multilimp. Linha completa para limpeza doméstica e profissional. Detergentes, amaciantes, lava-roupas líquido, alvejantes, desengordurantes, desengraxantes e muito mais. Telefone 51 999 31 66 53. A Ortobon Igrejinha possui a mais completa linha de colchões. Venha conferir nossas promoções com descontos de até 40%. Telefone 51 989 38 0899. Avenida Castelo Branco 611 Centro. Colchões Ortobon. Projeccar. Pensou em mecânica? Pensou Projeccar. Muito bem, de volta no programa No Ponto com Daniel Kerst. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, meu convidado, Joel William, conhecendo um pouco da sua história, né, no interior aqui do município de Igrejinha, mais precisamente em Voluntária. Também conhecemos aí a sua trajetória e também aí os seus primeiros anos de trabalho, tanto riscando palmilha e no mercado Lantes. E de passagem, recentemente fez 50 anos e é uma referência aqui no município de Igrejinha e na região. Bem, Joel, e em qual momento, assim, começou indícios, né, lá na infância de ser prefeito? E essa atuação começou, de repente, no ensino médio, Grêmio Estudantil, movimentação, representação, porque às vezes fica evidente essas características no meio estudantil. Como é que foi contigo? No ensino fundamental eu participava do Grêmio Estudantil na Escola Luterana, né? Bastante ativo no Grêmio Estudantil. Mas aí, depois a minha primeira participação, assim, na comunidade, digamos, foi na Associação de Moradores do Bairro Bom Pastor, né? Ah, sim. Essa foi a tua primeira... Exatamente. A gente acabou, na época, fazendo um trabalho muito próximo de todos os moradores, né? Nós não tínhamos, naquele momento, no Bairro Bom Pastor, unidade de saúde, né? Eu lembro que era um desejo da comunidade, aí na época nós organizamos até um abaixo-assinado, onde a gente pessoalmente pegou a assinatura de praticamente todo o bairro, né? E protocolamos isso na prefeitura, na Câmara de Vereadores, enfim. E aí foi a primeira participação, assim, efetiva de mobilização na comunidade, né? E aí acabou saindo o projeto, a unidade está lá hoje junto lá com a Secretaria onde é que era a Secretaria da Educação, lá no antigo prédio da SME. Até lá está hoje, desde a época. Tem, inclusive, agora uma das metas de a gente poder fazer, a administração Leandro e Joãozinho, fazer uma estrutura fora daquele complexo, e também estamos correndo atrás disso para poder realizar. Mas foi a minha primeira participação efetiva, assim, realmente, de levar demandas da comunidade para o poder público, né? E cada vez eu fui me identificando mais, da forma de realmente estar próximo das pessoas, Daniel. De realmente poder construir junto com elas, isso a gente sempre tentou levar em todas as nossas funções que a gente acabou exercendo depois, de sempre estar próximo. Nunca se esconder da comunidade, sempre escutar as demandas, também sabendo que se constrói sempre juntos, respeitando a todos, e a gente sempre tentou fazer em todas as nossas atividades.
E depois eu acabei sendo presidente da juventude do Partido Progressista num período aqui no município de Igrejinha, que a gente acabava fazendo ações também junto com a juventude e se envolvendo, digamos assim, cada vez mais na questão pública e também no meio político, né? E aí as coisas foram se desenvolvendo, mas essas duas atividades foram as primeiras que a gente acabou tendo, digamos assim, realmente num contato mais próximo das pessoas e também do partido. Por exemplo, e ainda daqui a pouco eu já vi essa possibilidade, né, essa visão de trabalho político, e é fundamental isso, para quem aspira, seja o trabalho político como um vereador, o processo inicial na política, é fundamental esse contato com a comunidade, Joel. Não, sem dúvida, a gente precisa primeiro gostar de estar com as pessoas, né? De estar junto, né? E também se dedicar e amar aquilo que tu vai fazer. Porque eu me lembro do meu patrão, Remy Lantz, que hoje é falecido, ele sempre me dizia algo que eu gravei comigo para a vida inteira. Quando eu comecei lá no supermercado Lantz empacotando, um dia ele me disse, olha, sempre trata bem os clientes, leva a mercadoria no carro, seja educado, atenda bem, porque é uma forma também de tu pegar e ser visto aqui no supermercado, de tu crescer aqui dentro, e tu atendendo bem os clientes, eles vão voltar, vão garantir o teu emprego e de outras pessoas. Então sempre faça bem feito tudo aquilo que tu te dispõe a fazer. Uhum. E eu guardei aquilo na minha memória desde aquela época, esse aprendizado que eu tive com ele, e eu tento fazer isso em todas as funções que eu vou me dispor a executar, porque realmente a gente precisa sempre dar o nosso máximo para que a gente possa atingir as expectativas e dar os resultados que as pessoas esperam. Muito bem. Você foi um dos tais, né? Ou seja, que alcançou essa marca, foi o segundo maior votado como vereador na cidade de Igrejinha. E se fosse assim, pontuar, né, algumas características, o perfil ou requisitos de um candidato ou alguém que aspira a trabalhar, né, como no legislativo. Então, envolvimento da comunidade. Sem dúvida. Segundo, Joel. Olha, se doar realmente para a comunidade, né? Ter disponibilidade para isso, né? Tempo. Abrir mão, eventualmente, até do convívio familiar, muitas vezes, para que realmente algumas renúncias para poder estar próximo das pessoas, porque esse, para mim, meu ponto de vista, é o segredo. Gostar de estar próximo, né? E procurar estar próximo o tempo inteiro, não somente em períodos eleitorais. Precisa estar sempre próximo das pessoas, próximo das entidades de serviço do município, próximo das igrejas, próximo dos clubes de serviço, próximo de todos os bairros, estar presente de fato, né? Se disponibilizar isso, né? Por quê? Na vida pública, a gente sempre vai ter mais demandas do que a capacidade de atendimento. Uhum. Sempre. Sim. Mas para tu poder ser assertivo e tentar fazer com que aquilo que beneficie o maior número de pessoas, tu só consegue fazer isso tendo a disponibilidade de escutar. Claro. De estar próximo. Então, isso que eu acredito que é o maior desafio, né? E também poder sempre ter o equilíbrio emocional, de poder estar preparado para eventualmente sofrer uma crítica, e quando a crítica for construtiva, ter o discernimento de poder escutá-la e tentar aprimorar aquilo que foi colocado, e quando é uma crítica que a gente vê que é sem fundamento, também poder ter o equilíbrio emocional de filtrar isso e deixar isso também não te atrapalhar e deixar de que tu siga trabalhando e para que tu não perca o foco. Muito bem. Muito bem, depois dessa resposta, nós temos mais um bloco comercial e continuamos a nossa entrevista com o Joel. Super ofertas das farmácias Poupar Mais. Creme de hidratação Origem, R$ 6,99 cada. Pomada Baby Med, R$ 3,99 cada. Protetor solar FPS 30, R$ 16,99 cada. Super ofertas das farmácias Poupar Mais.
RJK Materiais de Construção. Amplo estacionamento para melhor receber nossos clientes. Venha conhecer nosso showroom de pisos e porcelanato. Linha completa em material elétrico, hidráulico e ferramentas. Avenida João Correia, 1717, 3 Coroas. Telefones 51 3546 1555 e 3546 1067. Vai limpar? Chame a Multilimp. Linha completa para limpeza doméstica e profissional. Detergentes, amaciantes, lava-roupas líquido, alvejantes, desengordurantes, desengraxantes e muito mais. Telefone 51 999 31 66 53. A Ortobon Igrejinha possui a mais completa linha de colchões. Venha conferir nossas promoções com descontos de até 40%. Telefone 51 989 38 0899. Avenida Castelo Branco 611 Centro. Colchões Ortobon. Projectar. Muito bem, de volta e falando agora de política, né? É algo muito legal e todo ser humano é um ser político, né? Ou deve ser alguém que tenha conhecimento. Mas o que é política? Vivemos um período onde está tão desgastado essa palavra, o sinônimo de política. Mas nós acreditamos sim que a política, existe uma política transparente, séria e necessária, aonde todas as pessoas deveriam se envolver e conhecer mais sobre política. Porque é tão simples, muitas vezes, falar do político. Mas lembre que nós, como seres políticos, precisamos fazer pelo menos a nossa parte, né? Porque é tão fácil citar, muitas vezes, a nível federal, criticar, citar A, B, né? Mas o que nós temos feito aonde nós estamos inseridos? A começar pela nossa casa, com as obrigações da nossa rua, quem sabe, do bairro pelo qual estamos. Então, começa aqui, né? Então, uma árvore, ela deve frutificar onde está plantado. Então, Joel, tu citaste o envolvimento com a comunidade, e isso realmente demanda muita renúncia, trabalho, mas é uma linha tênue, né? Ou seja, do outro lado da ponta tem a família, e a família tem que estar muito bem alinhada, muito bem organizada, caminhando junto para entender, porque às vezes a pessoa se atira tanto que não consegue voltar. Como tu pode se envolver sem perder o que tu tem? Como tudo na vida, é o equilíbrio, né? Perfeito. O equilíbrio, né? Então, a minha esposa me acompanha, a Janice, que está nos acompanhando aí, ela me acompanha em tudo que é possível, né? Na maioria das atividades, né? Mas ela também compreende, porque nós já estamos aí casados há 20 anos, né? Ela já acompanha a minha trajetória desde o primeiro pleito, né? Então ela tem acompanhado, sabe que a gente precisa buscar realmente esse equilíbrio, então é o que a gente tenta sempre buscar, né? O meu filho agora está com 12 anos, o Leandrinho, ele quando eu concorri a vereador pela primeira vez, a Janice estava grávida dele, né? Então ele nasceu conheceu o pai político. O pai político, né? No meio das eleições e dos pleitos, né? Então eles acabam também, sabem da minha paixão que eu tenho pela causa, pela cidade, pela região, né? E acabam tendo essa compreensão. Sim, né? que é importante, e estão, né? Realmente sempre próximos também e nos auxiliando dentro do possível. Muito bem, muito bem. Joel, então após ter sido eleito, né, em segunda votação mais de expressão maior da cidade de Igrejinha, aí depois do teu mandato como vereador, tu foi a prefeito, né? Um novo desafio. Eu concorri a vereador uma vez, né? A gente então teve esse desafio, né? Junto com os familiares, junto com os amigos, lá em 2008. É uma decisão conjunta. É uma decisão conjunta, né? Porque não é simples, né? Atingir o objetivo. Na época, com o apoio de todos os familiares e amigos, né? A gente conseguiu realmente ter êxito naquele pleito. Onde tivemos aí a possibilidade de ter sido o vereador mais votado daquela eleição e o segundo mais votado da história do município, com 1.437 votos. Então isso também aumentou nossa responsabilidade, né, para poder de fato poder desempenhar um bom papel à frente do Legislativo. E como a gente sempre gosta de fazer, fomos cumprindo todas as etapas possíveis na escada do Legislativo, assumimos a
comissão de pareceres, que é uma comissão importante, depois assumimos a liderança do partido. Em 2012 assumimos a presidência da Câmara de Vereadores. Então cumprimos todas as etapas dentro do Legislativo. Isso consolida um trabalho, né? Aí tu vai te preparando, né? Sim. Tu vai te preparando, vai te organizando para te preparar para desafios maiores, né? E aí em 2012, aí um pouco antes já, o nosso ex-prefeito Lauri, a quem eu sou muito grato, que é, digamos, meu padrinho político, que hoje é o nome do centro de eventos, Lauri Krause, né? Uhum. Naquela eleição de 2008, ele concorreu a prefeito, né? E eu concorri a vereador. Naquele momento, a gente acabou perdendo a eleição por 234 votos, né? Foi uma diferença muito pequena. E eu acabei me elegendo vereador. E aí, o normal seria o próprio prefeito Lauri concorrer novamente em 2012, né? Só que aí ele teve uma enfermidade, não pôde participar mais, né? E aí as coisas foram indo para um caminho que alguém teria que assumir esse desafio de concorrer pelo Partido Progressista, porque nós, tradicionalmente, aqui na cidade, desde a emancipação, sempre tivemos candidatos, sempre. Aí, naquele momento, nós começamos a nos preparar para esse desafio, né? De poder concorrer em 2012. E aí, graças ao histórico eleitoral do seu Lauri, claro, nós nos esforçamos, trabalhamos muito, mas graças ao histórico eleitoral dele, nós tivemos êxito em 2012, onde conseguimos vencer a primeira eleição a prefeito aqui na cidade, que naquele momento foi até uma surpresa bastante grande, assim, porque nós estávamos concorrendo contra o ex-prefeito e um outro ex-prefeito, né? Sim, um time forte, né? Exatamente, né? Então, naquele momento, como nós falávamos na campanha, que nós não tínhamos feito promessas e, enfim, assumido compromissos com a cidade de Igrejinha, onde que na época nós, inclusive, fizemos uma revista com o nosso plano de governo e reiteramos muito isso. E as pessoas até brincavam, olha, esse material o pessoal vai guardar, porque vão cobrar vocês na sequência. Nós falávamos, não, mas é exatamente isso que a gente quer que as pessoas façam. E graças a Deus, com o trabalho de todos os secretários, todos os servidores, com o apoio do Legislativo, nós conseguimos praticamente honrar todos os compromissos que nós assumimos em 2012, durante 2012 e 2016, no primeiro mandato, né? Uhum. E o que nós não tínhamos do papel, nós deixamos encaminhado por um segundo momento, que seria a reeleição. Muito bem. Tanto que a reeleição foi uma aprovação unânime, né? Ou seja, a pessoa, 74%, me parece, 78%. Foi um percentual bastante significativo, 74%, porque aí novamente a gente pegou e fez uma nova revista e assumimos novos compromissos para o segundo mandato. Mas aí com o crédito de ter cumprido praticamente tudo aquilo que nós tínhamos assumido de compromisso na primeira gestão. E novamente assumimos novos compromissos com a comunidade, que na primeira gestão nós entregamos 25 obras para a comunidade de Igrejinha, entregues, 25 prontas. E no segundo mandato nós conseguimos novamente entregar mais 25 obras, totalizando, a cereja do bolo foi a nova prefeitura, onde que nós conseguimos entregar ao longo de 2 mandatos 50 obras que, eu não tenho dúvida, que melhoraram, continuam melhorando a vida de todos os igrejinhenses. Praticamente uma por mês. A gente conseguiu fazer um trabalho de poder fazer com que todos os bairros de Igrejinha pudessem ser contemplados. Então a gente podia sair com tranquilidade em todas as localidades de Igrejinha, em todas as áreas do município. Temos algum investimento que foi feito pela gestão municipal para melhorar a vida de todos que moram aqui. Muito bem. Muito bem, nós temos mais um bloco comercial e já voltamos aí falando agora também de estratégias de futuro da vida de Joel. Super ofertas das farmácias Poupar Mais. Creme de hidratação Origem, R$ 6,99 cada. Pomada Baby Med, R$ 3,99 cada. Protetor solar FPS 30, R$ 16,99 cada. Super ofertas das farmácias Poupar Mais. RJK Materiais de Construção. Amplo estacionamento para melhor receber nossos clientes. Venha conhecer nosso showroom de pisos e porcelanato. Linha completa em material elétrico, hidráulico e ferramentas. Avenida João Correia, 1717, 3 Coroas. Telefones 51 3546 1555 e 3546 1067. Vai limpar? Chame a Multilimp. Linha completa para limpeza doméstica e profissional. Detergentes, amaciantes, lava-roupas líquido, alvejantes, desenvolvimento
engordurantes, desengraxantes e muito mais. Telefone 51 999 31 66 53. A Ortobon Igrejinha possui a mais completa linha de colchões. Venha conferir nossas promoções com descontos de até 40%. Telefone 51 989 38 0899. Avenida Castelo Branco 611 Centro. Colchões Ortobon. Projectcar. Pensou em mecânica? Pensou Projectcar. Muito bem, de volta no ponto. E já falando então sobre a gestão e sobre o bom desempenho da administração de Igrejinha no período, claro, estamos falando do ex-prefeito Joel, mas de passagem, todos os prefeitos tiveram uma participação significante, relativa, de forma fundamental no desempenho da cidade ao longo dos anos. É verdade que Igrejinha é um celeiro político, eu tenho essa impressão. Ao longo da história tivemos grandes políticos, né? Sem dúvida, todos tiveram a sua contribuição, né? Não tenha dúvida disso, Tipo, né? Questão do prefeito, nós tivemos ali o Girardi, Jackson, Lauri, Jair, Branco, e todos tiveram desde o primeiro, seu João Darcy Heiheimer, seu Augusto Pepe, seu Celso Flash, todos eles tiveram papéis fundamentais, cada um na sua época, com certeza todos tentando desempenhar da melhor maneira possível a sua função. Sabe que até mesmo no legislativo a gente vê alguns nomes assim realmente muito atuantes, né? Pessoas que abraçaram a causa, porque se tem essa questão do perfil, e se a gente tivesse um pouco mais de tempo, poderia extrair um pouco mais, né? O reconhecimento, aí poderia se aplicar um pouco mais dentro de cada tema, mas como o horário passa muito rápido, a gente precisa avançar. Então, assim, Joel, fechou os 8 anos, né, dentro do combinado, saiu tranquilo. Sim. E saiu, tipo, com muitas pessoas querendo essa volta. E aí, esse período agora de 4 anos que não está como prefeito, mas continua como hoje na parte da administração, secretário de administração, qual as ideias? Qual as projeções? Hoje a gente segue como secretário de Administração e Desenvolvimento Econômico, né? E uma das principais metas da gestão Leandro Joãozinho, que é a que nos sucedeu, né? Realmente o momento pós-pandemia foi fomentar a criação de novos postos de trabalho. E nesse sentido, desde o início dessa nova função, pegando mesmo tendo a mesma motivação, o mesmo desafio e levando como lema, digamos, faça sempre bem feito aquilo que você for fazer, que o Sr. Remilantes nos ensinou. Sim. A gente foi um tutor. Se empenhando muito na nova função. Desde o início do ano, criando curso de formação em vários segmentos, auxiliando as empresas através da nossa lei de incentivo do Prodem, através dos cursos de capacitação. A gente fizemos cursos na área têxtil, onde nós temos hoje um segmento têxtil muito importante aqui no município de Igrejinha, através da Crisdu, do Império Têxtil. Fizemos curso na área de matrizaria, curso na área de construção civil, curso de garçom, curso para a área digital, enfim, vários segmentos. Desde o início do ano, a nossa função foi visitar as empresas do município de Igrejinha e realmente poder escutar elas e ver a demanda que existia de oportunidades que nós precisávamos do poder público auxiliar na capacitação dessas pessoas que tivessem interesse para que pudessem ter uma empregabilidade imediata. Então, já estamos colhendo frutos disso. Graças a Deus, agora mês de outubro, que foram os últimos números do CAGED, já fechamos o ano com 835 novos postos de trabalho aqui na cidade. Poxa, que legal. Muito serviço, muito trabalho. Muito positivo, né? Ao contrário do ano passado, que nós estávamos realmente com bastante dificuldade nesse sentido. Hoje estamos com esse envolvimento de todas as empresas, cada um fazendo a sua parte, a economia retomando, o poder público fazendo a sua parte. Hoje já temos números bastante positivos. Então, esse é o nosso desafio. Até o final de março, nós estaremos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Igrejinha e da administração, né? Quando aí
nós estaremos nos desligando da prefeitura por uma questão legal, que teremos realmente ano que vem um novo desafio, né? Que é a possibilidade realmente de colocar o nome à disposição de Igrejinha do Vale do Paranhana como um todo, né? Da região, da Serra também, para que a gente possa colocar e fazer um trabalho de pré-campanha nesse novo desafio que nós teremos ao longo do ano de 2022. Essa parte agora por trás dos bastidores, né? Essa parte, porque a política tu tem que conhecer, é como, eu vou usar um termo assim, é como um xadrez, né? Tu precisa conhecer política, né? Tem hoje inúmeros especialistas na área e tal, que precisam analisar os ventos que são de cada gestão, de cada eleição, é uma realidade, né? Então, por exemplo, como eu disse aqui, um celeiro muito forte político, com bons vereadores, boa administração no executivo. Nós tivemos algo também inédito. A Igrejinha teve 2 deputados já, né? O seu Roberto Argenta e agora o Dalciso. Atual, né? Atual, que era o meu vice-prefeito. Né? Então, assim, e temos aí um terceiro nome hoje para representar historicamente a cidade de Igrejinha. Qual foi a motivação, Joel? Ou seja, o que te levou a tomar essa decisão, a dar voos maiores, a sair de Igrejinha, mas representar ainda? Sem dúvida. Digamos que esses últimos 4 anos como prefeito, eu fui o presidente da Associação de Municípios do Vale do Paranhana por 4 anos. Então, na verdade, eu acabava representando os nossos 6 municípios aqui do Vale. E São Francisco e Cambará, que participam da mesma área, região 6 de saúde do estado do Rio Grande do Sul, a gente acabou representando esses municípios praticamente durante 4 anos, junto ao governo do estado, enfim, junto à Secretaria de Estado e outros órgãos, tanto estaduais como federais. Então, nesse sentido, por nós realmente estarmos muito próximos de todos esses municípios, né? De poder hoje saber muito da realidade, não só de Igrejinha, mas também de todos os municípios, porque eu penso que o Vale do Paranhana é um grande município, né? Claro. Isso fez com que a gente aceitasse o desafio de colocar o nosso nome à disposição como pré-candidato, por enquanto, porque, obviamente, ano que vem, lá em junho e julho, quando tiver as convenções, o partido precisa homologar essas candidaturas para daí sim oficialmente ser candidato. Né? E nesse sentido, por nós acreditarmos, primeiro que a gente respeita todos os outros demais que também vão tentar a possibilidade de chegar à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal. Mas a gente também sabe que ao longo desses 8 anos a gente aprendeu muito. Mas a gente também sabe que a vida é um eterno aprendizado, que a gente está sempre aprendendo. Mas a gente também sabe que a gente se organizou para isso, para poder realmente representar a região, porque a gente realmente acredita, Daniel, que a política foi feita para melhorar a vida das pessoas. Uhum. Eu acredito isso na essência. Enquanto eu seguir acreditando nisso, e eu acredito, o mesmo pensamento que eu tinha quando eu concorri a vereador pela primeira vez, eu sigo tendo. A gente precisa fazer que as pessoas possam literalmente enxergar aonde os impostos delas são investidos. Esse é meu lema, esse é meu desafio. E por isso que a gente está colocando à disposição de toda a região, porque acho que é muito importante a região ter um representante na Assembleia Legislativa, para que realmente a gente possa poder sempre olhar a região, sempre poder beneficiar a região com recursos do Estado. Então esse é o nosso desafio. A gente acredita que o Estado, através do nosso próximo governador, que a gente realmente possa fazer com que o Estado possa continuar crescendo, nossa região possa continuar sendo contemplada. Então a gente acredita que as regiões precisam ter representação para poder serem ouvidas e para poder melhorar a região que se vive. Muito bem. Nós temos mais um bloco comercial. Continue conosco e já voltamos com o Joel William. Super ofertas das farmácias Poupar Mais. Creme de hidratação Origem, R$ 6,99 cada. Pomada Baby Med, R$ 3,99 cada. Protetor solar FPS 30, R$ 16,99 cada. Super ofertas das farmácias Poupar Mais.
RJK Materiais de Construção. Amplo estacionamento para melhor receber nossos clientes. Venha conhecer nosso showroom de pisos e porcelanato. Linha completa em material elétrico, hidráulico e ferramentas. Avenida João Correia, 1717, 3 Coroas. Telefones 51 3546 1555 e 3546 1067. Vai limpar? Chame a Multilimp. Linha completa para limpeza doméstica e profissional. Detergentes, amaciantes, lava-roupas líquido, alvejantes, engordurantes, desengraxantes e muito mais. Telefone 51 999 31 66 53. A Ortobon Igrejinha possui a mais completa linha de colchões. Venha conferir nossas promoções com descontos de até 40%. Telefone 51 989 38 0899. Avenida Castelo Branco 611 Centro. Colchões Ortobon. Projectcar. Pensou em mecânica? Pensou Projectcar. Muito bem, de volta. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Estávamos falando de um grande município, né? Esses 6 municípios, eles se complementam, eles têm cultura próxima, nas características tanto econômica, sociais, muito parecida. Então acaba sendo um grande município. Então, assim, sendo eleito, Joel, como deputado estadual, qual é a tua principal meta, né? As tuas prioridades como deputado? Inicialmente, Daniel, e todos que estão nos assistindo, o foco será a questão da continuidade da regionalização da saúde, que é onde, ao longo desses últimos 4 anos que a gente esteve à frente da Associação dos Prefeitos aqui do Vale, nós contribuímos de uma forma bastante decisiva para que praticamente todos os hospitais da região pudessem melhorar os seus contratos junto ao governo do estado. Automaticamente, o que significa isso? Melhorando contratos, aumentando os serviços, mais pessoas atendidas. Uhum. E nesse sentido, a gente quer fazer esse papel para toda a região, aqui para a Serra também, essa interlocução, porque a gente sabe que os municípios não tem como todos terem todas as especialidades. Mas da forma como nós implantamos há 4, 5 anos atrás, que cada município tendo 2 ou 3 especialidades, as pessoas acabam se deslocando aqui no Vale, mas aqui no Vale praticamente a gente tem todas as referências hoje. Perfeito. E isso é muito importante, porque nós estamos numa região onde somos próximos, né? Sim. Então hoje, é muito melhor, 40 quilômetros... Exatamente, nós temos as referências aqui do que tudo ter que ir a Porto Alegre, Sim, aos grandes centros, né? E nesse sentido nós queremos continuar trabalhando, fazendo essa interlocução com todos os prefeitos da região, com todos os vereadores, junto à Secretaria de Saúde, para continuar melhorando e ampliando esses serviços e atendendo mais pessoas possíveis. Eu poderia te dar alguns exemplos aqui do que já nós implantamos na época. Hoje a Igrejinha é uma referência oftalmológica para toda a região. Sim. Na época nós tínhamos 6, 7 cirurgias por ano em Porto Alegre. Hoje nós temos 50, 60 por mês aqui para a região. Para vocês Sim, terem uma ideia do que se trata de quando tu fala regionalizar dimensionou o negócio. a saúde, né? E temos uma grande bandeira, que é uma deficiência que nós temos hoje, e nós temos um espaço físico em Parobé, lá no Hospital de Parobé. O desafio é fazer com que Parobé possa ser a referência de alta complexidade em traumatologia, que hoje é Canoas para toda a região. E aí nós temos uma demanda reprimida muito grande. E esse é o maior desafio da região hoje na questão da saúde. Então esse vai ser o nosso desafio, junto com o próximo governador, poder fazer com que Parobé seja uma referência traumatológica para toda essa região, nesses 11 municípios aí que eu falo, que eu tenho certeza que vai melhorar e muito a qualidade nessa área tão importante para toda a região. Mas também, Daniel, nós também soubemos que os recursos estão concentrados em sua grande parte, mais de 60% em Brasília. E soubemos que às vezes os municípios acabam tendo alguma dificuldade, eventualmente, no cadastramento dos projetos, na busca de recursos em Brasília. Então o nosso gabinete na Assembleia, ele estará em contato direto com os municípios para que a gente vai montar uma equipe técnica e pegar esse conhecimento que a gente acabou adquirindo ao longo desses 8 anos aí e poder auxiliar o nosso gabinete, ser uma extensão de Brasília, auxiliar os municípios aqui da região no cadastramento de projetos, na captação de recursos, seja no estado, mas também em Brasília. Nós queremos fazer esse algo a mais no nosso gabinete para poder atender os prefeitos, né,
é atender os municípios e auxiliá-los na captação de recursos. Então esses serão os nossos maiores desafios. Também a gente vai buscar muito melhorar a questão da infraestrutura aqui na região, na interligação entre os municípios, né? Vai estar trabalhando na questão da RS 115, da 020. Então, tem muitas bandeiras. Vocês podem ter certeza, se nós tivermos a oportunidade, nós seremos muito presentes e muito focados, como a gente sempre foi, traçando metas, respeitando a todos e buscando alternativas para melhorar agora a vida de toda a região, que esse é o nosso desafio. Muito bem, muito bem. Geograficamente, Igrejinha está dentro de um espaço de uma tríplice fronteira regional. Nós temos hoje a capital, Sim. com o litoral e serra, né? Ou seja, nós estamos num eixo corredor muito estratégico do comércio, né? Do polo. Hoje, de passagem, ainda é muito forte o calçado na região, né? Uma das principais rendas, mas tem muitos outros segmentos alavancando na cidade. Isso é bom, né? Porque diversifica, isso traz, não fica o monopólio. Ao mesmo tempo, se passar por qualquer dificuldade, seja em qualquer setor ou material dentro desse segmento calçadista, abala toda a estrutura, né? Como de fato a gente tem alguns exemplos na região. Mas assim, Joel, hoje Igrejinha, além de ser um corredor de uma das principais cidades do Brasil, que é Gramado, Igrejinha também proporciona isso, né? Ou seja, para o turista, ele tem opção hoje na cidade de Igrejinha. Sem dúvida, e por isso a gente trabalha muito forte também a questão do turismo, né, Daniel? Isso. Por quê? Nós temos um desafio lá em 2014, quando nós começamos com o projeto de asfaltamento para Serra Grande, em direção a Gramado. Na época as pessoas ainda não compreendiam muito isso. Vamos fazer asfalto lá pro meio... Pro sítio? Pro interior, lá pro meio do mato. Gente, esse roteiro aqui é um roteiro, além de valorizar e muito os nossos agricultores, de dar uma possibilidade de melhor deslocamento para eles, mas vai ter um papel fundamental de geração de emprego e renda no futuro. Na época nós dizíamos isso, em direção a Gramado. Porque nós temos que aproveitar esse fluxo que existe a Gramado pela 115 e aproveitar e fazer com que esse fluxo possa ser feito por dentro de Igrejinha, Três Coroas e chegando na Várzea Grande. E neste momento, a administração já está trabalhando no projeto de conclusão do outro trecho de asfalto da ligação até Três Coroas, onde que Três Coroas também vai fazer a sua parte e Gramado vai fazer o remanescente da parte de Gramado. Então, ano que vem, lá pelo mês de abril, por aí, provavelmente, se tudo der certo, estará se iniciando as obras, onde que nós estaremos de uma vez por todas a ligação até Gramado por dentro da Serra Grande. E isso vai viabilizar... Vai beneficiar muito. Hoje, para vocês terem uma ideia, com a conclusão do Morro do Voo Livre, onde já estamos recebendo um fluxo muito grande lá já aos finais de semana, com a conclusão do Morro da Cruz, que vai, no início do ano, a gente vai concluir esta importante obra, já com esses deslocamentos hoje, com esses pontos, já com os empreendimentos da iniciativa privada que já estão saindo. Porque o turismo é assim. O poder público tem que fazer as obras de infraestrutura, auxiliar a iniciativa privada dentro do que é possível, com auxílio de terraplanagem, auxílio de isenção de alguns tributos, enfim, prospectar esses roteiros. E é assim que acontece. Todas as cidades turísticas do Rio Grande do Sul iniciaram desta forma. Todas têm um case, e esse case nós temos que copiá-lo, que onde já deu certo, nós temos que copiar. Muito bem, né? Então, a gente sabe que esse crescimento geográfico ainda tem bastante coisa para se expandir, mas muito mais do que isso, ainda que limite o crescimento geográfico da cidade, mas se cresce em qualidade de vida e bem-estar. A cidade de Igrejinha é uma cidade abençoada. Nós temos mais um bloco comercial e voltamos então com as últimas palavras e a finaleira aí da nossa entrevista no Ponto. Super ofertas das farmácias Poupar Mais. Creme de hidratação Origem, R$ 6,99 cada. Pomada Baby Med, R$ 3,99 cada. Protetor solar FPS 30, R$ 16,99 cada. Super ofertas das farmácias Poupar Mais.
RJK Materiais de Construção. Amplo estacionamento para melhor receber nossos clientes. Venha conhecer nosso showroom de pisos e porcelanato. Linha completa em material elétrico, hidráulico e ferramentas. Avenida João Correia, 1717, 3 Coroas. Telefones 51 3546 1555 e 3546 1067. Vai limpar? Chame a Multilimp. Linha completa para limpeza doméstica e profissional. Detergentes, amaciantes, lava-roupas líquido, alvejantes, desengordurantes, desengraxantes e muito mais. Telefone 51 999 31 66 53. A Ortobon Igrejinha possui a mais completa linha de colchões. Venha conferir nossas promoções com descontos de até 40%. Telefone 51 989 38 0899. Avenida Castelo Branco 611 Centro. Colchões Ortobon. Projectcar. Pensou em mecânica? Pensou Projectcar. Muito bem, chegamos então à parte final do nosso programa No Ponto, conhecendo a história, a infância, a adolescência, a sua vida profissional, ainda muito novo, né? Mas desde o início da sua caminhada profissional, mostrando muita responsabilidade, também fazendo parte da história da eleição municipal aqui, como o segundo vereador mais votado, teve uma grande gestão na sua vida no executivo e agora então com pretensões, voos maiores e com certeza desafios maiores. Joel, foi uma satisfação enorme, sempre bom poder te receber. Nós já tínhamos conversado numa outra oportunidade e com certeza no passado tinha muita coisa boa e hoje a gente ouviu muito mais e ano que vem vai ter mais e assim vamos. Então eu gostaria que tu desse as tuas últimas palavras de agradecimento ao nosso telespectador que esteve conosco no programa do Ponto de hoje. Obrigado a vocês todos que estão nos assistindo aqui numa sexta-feira à noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E obrigado, Daniel, ao convite, a todos aqui da Igreja Manancial. Um abraço aqui ao pastor Líder também, que eu considero ele um amigo pessoal. E obrigado pelo carinho de vocês todos sempre, né? E pode ter certeza, Daniel, que a gente sempre vai estar buscando melhorar a nossa cidade, melhorar a nossa região. Como eu falei, eu realmente acredito mesmo que a política foi feita para melhorar a vida das pessoas. E eu não gosto de fazer promessas, a gente gosta de assumir compromissos. E é esse compromisso que a gente quer assumir com a região, de ser um representante autêntico aqui da região, valorizando a nossa gente, valorizando o nosso povo e trabalhar muito para que a gente possa continuar se desenvolvendo e as pessoas possam ter o mesmo sentimento que o Jabez teve quando veio morar para cá. Sentimento de que lugar bacana, que lugar seguro, que lugar bom de se morar. E esse sentimento a gente quer que continue florescendo no coração das pessoas, que para nós também é muito importante as pessoas que venham morar para cá, que realmente elas possam se identificar, possam gostar desse local aqui. Por isso que fica o meu carinho a cada morador aqui da cidade, a cada morador que veio morar aqui nessa cidade, que dá a sua contribuição para melhorar a vida dessa região. Muito bem. Então, ex-prefeito, administrador, hoje secretário, futuro deputado, né? e essa vida é tão longa, né? É apenas o começo, a ponta, né, de um grande futuro aí. Joel, te desejo sucesso. Obrigado. E sabemos o quanto tu é um cara aplicado no que faz e com muita transparência e seriedade. Então, obrigado. Parabéns e conte conosco nessa caminhada. E que Deus abençoe o município de Igrejinha à frente aí do estado do Rio Grande do Sul e também aonde chegar, tá bom? A você que esteve conosco nessa sexta-feira, dia 17 de dezembro, que Deus abençoe a tua vida grandemente, tá certo? Até o próximo programa, querendo Deus. Um abraço, um bom final de semana. Valeu, tchau, tchau.